Boa noite, povo lindo. Lindo, abençoado e amado. Amém. Que a paz de nosso mestre amado seja conosco. Que os amigos benfeitores que trabalham nessa casa nos possa envolver em muita paz, em muita luz. E nós sabemos que estamos todos em tratamento aqui, a partir de um momento que nós adentramos aquela porta, não, muito anteriormente a isso, mas quando entramos aqui, enquanto nós estamos estudando a espiritualidade, está escutando as necessidades de cada um para culminar com o tratamento ali dentro. E vamos lembrar de Jesus, meus amados irmãos, das suas palavras, dos seus ensinamentos, quando ele aqui esteve entre nós na humanidade. Jesus ensinou tanta coisa e parece que a humanidade está um pouco esquecida dos seus ensinos. Muitas vezes parece que o mestre está tão distante, nós não podemos nos distanciar dos seus ensinamentos, não podemos nos esquecer de Jesus, dos seus exemplos, porque é essa luz, é esse farol que nos guia. Então, Jesus, certa feita, citou uma frase, né, que nós deveríamos amar muito uns aos outros e fazer aos outros o que nós gostaríamos que os outros nos fizessem. Esta é a regra de bem viver, de conviver bem com as pessoas. O Emmanuel decifra viver de conviver. Viver todos nós vivemos. Agora, conviver é que é a questão, né? E conviver o que é? É viver com o outro, com as diferenças dos outros, com os pontos de vista que cada um tem, né? Em paz e com respeito, fraternidade, porque se a fraternidade, o amor reina entre as criaturas, a saúde, a alimento, a amizade, a amor, a cuidado, e nós não precisamos nos preocupar com guerras, com devastações, porque as pessoas não estarão mais interessadas, né, em ter o maior quinhão na frente do outro irmão. Paulo, certa feita, escreve uma carta para, né, os seus companheiros, e lá está, nesta carta, uma outra frase muito importante: levanta-te direito sobre os seus pés. Olha só, parece que não é nada, mas veja bem, levanta-te direito sobre os seus pés. Primeiro que o verbo levantar aí não está fazendo convite para ninguém, não. Ele está intimando, é uma ordem, levanta-te, é o imperativo, né? E nos incitando a estar de pé para o caminho certo, para o rumo certo, seguindo em frente, para adiante. Nós vamos olhar para trás só para ver se tem algum necessitado, algum caído, parar a nossa marcha, estender a mão, levantar o outro e caminhar junto. A nossa vida evolutiva, o nosso caminhada evolutiva é seguir sempre avante, com força, com fé e com coragem. Assim o Evangelho, segundo o Espiritismo, nos convida a fazer. E todos nós que estamos aqui temos o que fazer, a cada um segundo as suas obras. Esta é a frase, né? E isso está intrinsecamente ligado com, não é? Quem desejar, quem quiser, tem que merecer. Não é tipo assim, falando da linguagem mais popular, principalmente da juventude, tipo assim, né? Dessa forma, igual a isso. Então, meus irmãos, veja bem, os amados espíritos
nos dizem que talvez não perceba, entretanto, cada dia acrescentas algo de ti no campo da vida. Todos nós estamos a acrescentar algo de nós no campo da nossa existência. Todo dia, de bom ou de não bom, não vou nem falar ruim, né? Ou de não bom, de positivo ou de não positivo, de estimulante ou desestimulante. E nós é que precisamos nos estimular para estar na caminhada de pé realizando alguma coisa. Nós temos a caminhada, temos a inteligência, temos a misericórdia divina, todo tipo de ajuda, né? E o que nos falta muitas vezes é a boa vontade, é o desejo forte de ir e de caminhar, entendendo que nós todos temos uma identidade. E nós nos revelamos através dessa identidade. Todo mundo tem identidade aqui? A carteirinha, né? Com o CPF, com o número da sua identidade. Mas nós estamos falando aqui da identidade espiritual, daquilo que nos identifica. Como que nós seremos identificados no mundo dos espíritos quando nós desencarnarmos? Fecha o olho aqui para a matéria e abre o olho no mundo espiritual. Como que seremos identificados? Por essa identidade aqui, ó. E eu vou explicar. Onde nós estamos colocados, nas posições em que nós nos ocupamos, com o poder ou com o dinheiro que nós temos, isso tudo por definição é efêmero, passageiro. Passa rápido, viu, gente? 70 anos é assim, ó, é ou não é? É. Aí quando chega nos 70, meu Deus, eu não fiz nada ainda. Aí a gente quer fazer tudo, natação, curso de inglês, quer visitar todo mundo, participar de muitos grupos de trabalho. Aí as forças não estão ajudando mais. As pernas começam a bambear, a cabecinha fica mais complicada, mas nós vamos paralisar e vamos parar de trabalhar? Não. Nós vamos continuar até enquanto nós dermos conta. Vou pedir licença para vocês para falar da minha sogra, que desencarnou ontem. Nós, 96 anos, 2 anos sem andar, mas o último ano na cama. De 6 meses para cá, somente que ela começou a sua lucidez não estar muito bem. E ela terminou os seus dias com sepse, choque, de septicemia e outras coisas, e nunca gemeu, reclamou nesse tempo todo, falando que estava ruim, estou cansada de ficar aqui, estou com as costas doendo. Já não fala isso? Ai, estou com as costas doendo, nossa, que dia quente, que calorão, não, está chovendo demais hoje, não quero molhar meus pés. Nós temos um monte de reclamações, mas ela não. Nós nunca ouvimos da boca dela qualquer reclamação. E olha, eu no ano de 2000, num parto que eu tive numa cesárea, eu também peguei sepse no hospital. Estive com um pé de lá e um pé do lado de cá. Quase que eu fui e a filha veio. Ficava aqui e eu de lá. Mas Jesus nos permitiu caminhar juntas. E eu vou dizer para vocês, é uma dor tão grande, daquelas que os irmãos não têm noção. Sepsemia, viu? E a minha sogra, sabe,
ficava ali naquela humildade, com aquela aceitação, trabalhou a vida inteira para a sua família, deixou a sua marca registrada, embora apagada para o mundo, nas letras, né? Mas de uma sabedoria profunda, de uma amorosidade sem igual, uma afetividade enorme por todas as pessoas, né? E marcou muita gente, seus filhos, na personalidade deles, todos, netos, bisnetos, tem até tataraneto, né? Então veja bem, é uma pessoa que passou pelo mundo, deixou marcas boas, relevantes, e lá no mundo espiritual com certeza será reconhecido pela identidade que ela carrega, que foram todas essas manifestações de amor, esse trabalho, essa envolvência com todos, essa amorosidade. E o planeta Terra está precisando de mais gente assim. Ela não é a única, e eu garanto a vocês que no planeta Terra a maioria das pessoas que aqui habitam são boas, são otimistas, são generosas. Porque se não fosse esse planeta já tinha explodido. E as coisas, embora há uma turminha que vai sempre contra e tentando causar o caos, mas tem um grupo enorme que ora, que quer, crê, que acredita, que faz o bem, que ajuda aqui, que ajuda ali, e a humanidade vai caminhando e o progresso vai se fazendo, e nós vamos aprendendo com essas pessoas, vamos permutando conhecimento e vamos também, né, deixando a nossa marca aqui na Terra. E a marca, a nossa identidade é essa aqui, ó. Aquilo que somos, que é nosso por natureza, que nós iremos levar, que ninguém nos rouba e que ninguém nos tira, é aquilo que nós sentimos. Porque nós não somos quem os outros acham que somos. E nem aquilo que a gente às vezes acha que é. Não somos. Mas nós somos definitivamente o que nós sentimos. É o nosso sentimento que gera pensamento positivo, que cria uma aura, uma atmosfera em torno de nós, positiva, clara, radiante, brilhante, extensiva, que atinge as pessoas que estão em torno de nós e aqueles que não estão também em torno de nós. Porque os nossos pensamentos, as vibrações, nosso sentimento de amor se ampliam de uma tal forma e vão se unindo a outros pensamentos, formando, né, uma grande corrente que vai afastando as coisas ruins, que vai quebrantando todo o mal e que vai expandindo todo tipo de sentimento bom e que cada um carrega, meus irmãos. Por isso é necessário nós estarmos vigiando os nossos pensamentos. Por isso é importante estarmos sempre estudando e analisando o nosso comportamento, analisando aquilo que nos deixa mal, aquilo que nos aborrece. Vocês têm alguma coisa que aborrece vocês? Tem ou não? Não é só vocês, né? É vocês e a humanidade inteira, inclusive eu, né? Há muitas coisas que nos aborrecem. Então, quando nós estamos sempre estudando, nós vamos observando nos nossos comportamentos. E muitas vezes a gente observa que é ciumento, que é impaciente, que é ansioso demais, que é intolerante para muitas coisas, que se aborrece demais, que é pessimista, né? A gente percebe essas coisas. Ah, mas e quando eu perceber isso, o que eu faço? Continuo estudando, orando e trabalhando, não tem outra não.
vai nesse caminho, vai desse jeito mesmo, porque Deus não deixa de amar a ninguém, Jesus não vai excluir a ninguém que ainda carregue as suas mazelas. Eles nos conhecem como a palma de suas mãos, sabem das nossas fragilidades, e nós precisamos aprender a conviver com as nossas sombras, com as nossas mazelas, com as nossas imperfeições, sempre esforçando por corrigi-las. E o bom de enxergar aquilo que tem, que não é legal dentro da gente, é que a gente pode mudar. Porque quando nós estamos num orgulho imenso, nós ficamos cegados e não percebemos. Aí não tem como melhorar, não é assim? Olha só essa história. É uma história drástica, mas que traz uma lição. Um cavalo estava amarrado numa árvore. Aí o demônio veio e soltou o cavalo. Foi embora. O cavalo entrou na horta de camponeses vizinhos, comeu tudo que podia. A mulher do dono da horta, quando viu aquilo, pegou o rifle e matou o cavalo. Veja bem. O dono do cavalo, quando viu o cavalo morto, ficou enfurecido. Veja bem, enfurecido. E foi lá e fez o quê? Isso mesmo. Atirou contra a mulher. Ao voltar para casa, o camponês encontrou a mulher morta. E o que ele fez? Foi lá e o dono do cavalo. Os filhos do dono do cavalo, ao ver o pai morto, foram lá e queimaram a fazenda do camponês. E o camponês, em represália, foi lá e eliminou todos. Veja bem. Aí alguém foi lá perguntar para o demônio, né? O que foi que você fez? Que você causou isso tudo, a culpa é sua. E a gente é danado para terceirizar, não é? Aí o demônio, né, falou assim, não, eu não fiz nada, eu só soltei o cavalo. O resto correu por conta dos sentimentos que habitavam naquelas pessoas. Sim? Então, veja bem, esse demônio, esse diabo, não é nenhum ser que Deus criou para o mal e nem que será mal eternamente. Simboliza todos aqueles que estão enceguecidos, que ainda não compreenderam a lei do amor e que estão desviados, cometendo infrações e vão um dia se arrepender do caminho que tomaram, vão voltar atrás, vão aprender, vão trabalhar, vão se corrigir e um dia serão anjos também. Olha como que a evolução, né, é maravilhosa, olhando por esse aspecto aí. Então veja bem, porque para o demônio basta soltar o cavalo. E soltar o cavalo aí simboliza o quê? Hein? Estimular aquilo que não está bom dentro de nós. Apenas isso. Apenas isso. Veja bem, pisoteou e comeu. Era caso de ir lá e matar o cavalo? Também não era. Mas qual o sentimento que gerou, tanto em um como em todos os outros? Raiva, ódio, aborrecimento. Então essas coisas é que nos induz a cair na ignorância, na cegueira e cometer crimes. Crimes não é só tirar a vida dos outros, não. Os crimes mais atuais que nós estamos tendo na atualidade agora, terríveis também, são crimes contra a moral e a honra das pessoas através das mentiras, com aquele nome chique de fake news que tem por aí. Não é assim? Vamos acabar com o fulano, acabando com a honra e a moral dele em cima de mentiras. Isso aí é um crime, né? E todos nós que estivermos envolvidos nessas coisas iremos prestar conta para as nossas próprias consciências, meus amados amigos. Então, o que Jesus veio dizer a cada um segundo
as suas obras, né? Que nós tomemos um caminho diferente, que a gente tem que desamarrar as peias, cortar os grilhões que nos prende. Nós não podemos ser prisioneiros eternamente de sentimentos maus, ruins, que nos impedem de avançar nas questões espirituais. Veja bem, todo indivíduo criado por Deus já foi criado com a centelha do amor, as virtudes em estado latente. Todos, o pior criminoso. Mas o que fez com que ele ignorasse todas essas coisas, não quisesse olhar para si e ignorasse os bons exemplos e outros caminhos e escolhesse aquele? É a nossa vontade. É a própria vontade de querer alimentar aquilo que tem dentro de nós. E nós estamos em tempo de rever os nossos conceitos. Não estamos, meus irmãos? Rever os nossos conceitos. Nós queremos a cura. Mas onde que os irmãos acham que nós vamos encontrar a cura? Hã? Onde? Dentro de nós mesmos. Os irmãos espirituais fazem tudo, fazem cirurgia, fazem raspagem, colocam medicamento nas águas, né? Dão bons conselhos, convida ao trabalho, traz todos vocês para cá durante a noite, porque quando vocês veem uma instalação desse tamanho aqui, atendendo como qualquer outra, isso aqui não é educandário, isso daqui não é esse prédio dessa forma. Isso aqui é um hospital. E a gente volta para cá, fica internado às vezes durante o período da noite, recebendo tratamento, energias, mas quando nós levantamos, nós voltamos para as mesmas, as mesmas coisas. Chegamos para as mesmas coisas. Aí a gente volta a ser negativo, volta a envolver nos fuxico, esquece da oração, né? O celular não deixa a gente ler nem um livro por mês. A gente lê não. Sabe quem tem aproveitado demais da conta os livros nossos na biblioteca? As traças e o cupim. Se o armário não for, se for de aço não tem cupim, né, meu irmão? Mas se for de madeira pode até ter. Por quê? Porque nós não estamos buscando, porque nós não estamos indo atrás. Então tudo é feito para nós. Aí quando não dá certo, que a gente não vê que está, né, chegando no ponto que a gente quer, a gente fala, não, vou lá naquele centro, não, é fraco, aqueles médicos. Então a culpa é sempre dos outros. Mas e nós? Então é preciso rever quais as marcas que eu estou deixando no mundo, qual que é a minha identidade, como eu estou sendo dentro da minha casa. Na rua estou sendo muito legal, muito bonzinho, mas eu sou um tirano lá dentro de casa, mandão, aborrecido. Não é assim? Então, meus amigos, são essas coisas que Jesus quer que nós pensemos e que nós nos esforcemos para melhorar, para reconhecer aquilo que nos aprisiona. E o que nos aprisiona? Primeiro, o passado. Tem gente que gira em torno do passado o tempo todo, né? O pai deu umas correadas nele lá quando ele tinha 10 anos de idade. Hoje ele tem 40, 50, mas ele está magoado com aquilo até hoje. Ele nem perdoa, ele fica girando em torno daquilo. Nós muitas vezes ficamos assim, né? A minha namorada ou meu namorado me deixou lá nos anos 70. Até hoje eu não esqueci. Eu odeio profundamente. A gente acha que não acontece isso, não? Acontece isso mais do que vocês pensam por aí, né? Sem falar naqueles dissabores, nos desgostos lá do passado, da outra encarnação,
que está lá no nosso porão, no nosso subconsciente, e que, vez por outra, acorda em nós e nós nos lembramos lá no inconsciente de determinadas coisas, né? E aquilo nos deixa de baixo astral e a gente fica revoltado sem causa, porque não sabe nem por que é, mas é algo que brotou de dentro de nós. Então, precisamos esgotar isso aí. O Emmanuel fala que raros reconhecem a desarmonia da sua saúde espiritual, que nós temos que curar o nosso espírito, que é aos poucos, né? Com a instrução, com o tratamento, né? Com a nossa disposição, e precisamos de cuidar do nosso espírito eterno, eterno. Eu digo imortal, porque eterno é Deus, imortal. Então nós precisamos de aproveitar o tempo, aproveitar enquanto nós temos paz, aproveitar enquanto nós estamos na casa com os nossos irmãos, porque passa rápido, depois a gente vai sentir saudade. Aproveitar enquanto nós temos nossos avós, né? Os netos, depois que crescem, não vão visitar a avó mais não. Isso é raro os que vão. Vocês sabiam disso? Pois é, tá aí dentro, né? Eles deram tanto amor, muitas vezes ajudaram até a criar, e ó, vai lá uma vez na vida e depois na hora da morte para visitar. Não é assim? Então, é isso aí. E nós passaremos pela idade, não é? Também. Nós seremos idosos agora mesmo, né, Marquinhos? Nós seremos idosos, né? A idade vem. É melhor vir a idade do que, né, a vaidade, a vaidade. Então, meus amigos, vejam bem, nós estamos aqui nessa conversa tentando dizer para os irmãos, a cada um segundo as suas obras. E cada um de nós vai colher exatamente aquilo que está plantando. O pensamento que eu alimento durante todo um dia vai ter repercussão. Sabe onde? No desdobramento durante a noite. Quando nosso corpo dorme, nosso espírito tem as saídas. Com quem nós estaremos? Para onde que é que nós estamos indo? Fazendo o quê? O bem ou o não bem? Então essas coisas precisam ser pensadas, né? A segunda prisão é o ego. Como nós somos egoístas, né? Como nós pensamos só na gente, depois na gente também depois. Como que nós ficamos extremamente magoados e contrariados quando as coisas não saem do jeito que a gente quer. Não é assim? É assim exatamente, né? Então, esse ego, que é egoísmo e orgulho, faz mal, e ele é a raiz de todos os vícios que a gente carrega. Todas as nossas mazelas têm ali, né, raiz no orgulho. O orgulho e o egoísmo. E é coisa que nós podemos e devemos combater. Nós damos conta desse serviço, né? Aos pouquinhos. E ninguém tem obrigatoriedade de ser santo até no final da vida, não. Jesus não exige isso de ninguém, né? E aí ele ainda fala, né? Misericórdia quero, sacrifício não. Cada um dá aquilo que tem. Mas nós adoramos cobrar dos outros, né? Então, veja bem, escolhas. Judas Iscariotes, o que ele preferiu? Ele preferiu ir na lábia dos sacerdotes do que assimilar os ensinamentos do Mestre amado. E as consequências para ele foram muito dolorosas, não é? Então nós precisamos de combater esse ciúme, inveja, fanatismo político,
fanatismo religioso, fanatismo esportivo, que existe muito, não é? O grau dessas coisas, meus queridos amigos, vão causar danos imensos na nossa economia espiritual e na nossa saúde também, no nosso emocional, e muitas coisas que no nosso corpo se manifesta está nas desarmonias e nos desequilíbrios emocionais da nossa emoção, de nós não darmos conta de controlar os dissabores e os desgostos que nós temos. Ó, tem uma história que eu acho que todo mundo aqui conhece, né? A história da Branca de Neve. Todo mundo conhece? Sim. Pois é, né? Você não conhece não, né? Você conhece a história da Branca de Neve? Hoje o povo não conta essas histórias para o pessoal mais novo, né? Então por isso você não deve conhecer. Conhece? Então olha só, estava tudo tranquilo, né? Por aquelas matas lá. A rainha do castelo lá, a rainha má, estava em paz, todo mundo no castelo estava em paz, né? Os arredores, todo mundo em paz, os trabalhadores, os animais, tudo era paz naquela floresta. Mas o dia que aquela rainha pergunta para o espelho: espelho, espelho meu, existe neste reino alguém mais linda do que eu? Esse dia eu acho que o espelho está chateado, sabe? Ele falou assim: existe sim, a Branca de Neve. Pronto. A rainha enlouqueceu, virou uma bruxa, contratou um lenhador para poder matar a Branca de Neve, tocou fogo na floresta, aprontou o caos, né? Tirou a paz e a harmonia de todos por lá. Então, o que nós precisamos de refletir é em que nós nos tornamos quando alguém diz alguma coisa que nos contraria. Aliás, a gente não gosta nem de ouvir, né, Joaquim? A gente não gosta nem de escutar. Se é alguma coisa que o outro vai fazer, vai falar que é contrário àquilo que eu penso, a gente já se exalta e o outro não pode nem falar. Isso aí diz muito das características nossas aqui. Então, caros irmãos, outra prisão é o pensamento. Aquilo que é importante está ligado ao nosso pensamento para nós. Nós iremos fixar o pensamento naquilo que nos interessa. E em que nós estamos pensando fortemente? Em crescer, em produzir alguma coisa, em trabalhar, em ser bom? Ou nós estamos deixando os nossos sentimentos inferiores eivar os nossos pensamentos e nos levar a atitudes totalmente contrárias àquelas que Jesus Cristo nos ensinou? Então, meus amigos, nós precisamos estar alertos contra esse tipo de coisa aí. A quarta prisão é a do hábito e do vício. Meu pai falava assim: menina, se apruma, se corrija aí, presta muita atenção, porque o hábito do cachimbo deixa a boca torta. Não sei se vocês conhecem esse ditado aí, né? Então, no que nós estamos pensando, no que nós gostamos de fazer, quais são os nossos hábitos? São felizes ou infelizes? Isso nos prende. Imagina 2, 3 encarnações, nós com os mesmos pensamentos. Aquilo vai cristalizando. E por isso que muitas vezes hoje, até mesmo com muito conhecimento e leitura, ficamos doidos para ser melhor. Mas nós temos dificuldade, porque nós estamos sempre incorrendo nos mesmos erros. É porque nós deixamos essas coisas muito tempo, não é? Reinando nas nossas próprias consciências. E hoje nós estamos aí num vício louco, né?
que são as redes sociais, que nem sempre nos educam, porque as nossas escolhas vão para aquilo que nos interessa, né? O bom samaritano, caminhando pela estrada, encontra ali alguém caído. Outros dois religiosos já haviam passado por ali, viram a mesma situação, no entanto se foram. Não era do interesse deles naquele momento parar para socorrer principalmente um samaritano, que era de ideologia totalmente diferente da que eles professavam. Então, mas o outro veio, o bom samaritano, né, um samaritano. Jesus fala do samaritano para dizer para nós que qualquer pessoa que se dispõe a ser bom, a fazer o bem, não importa a escola religiosa a que pertence. O bem e o amor é universal. E nós não podemos colocar rótulos religiosos como muralhas que nos separam uns dos outros. Mas nós temos é que nos abraçar, nos respeitar, amar e nos ajudar mutuamente. Esta é que é a questão. Então, o bom samaritano parou e fez tudo o que nós sabemos que foi preciso fazer e ainda muito mais. Não é assim? E nós não podemos nem colocar desculpa nas pessoas. Ah, mas também o meu marido me impedia de fazer isso. Ah, mas os desencarnados, obsessor, me atormenta o tempo todo. Eu pego o livro para ler, eu já fico logo com sono, dorme mais cedo, lê de manhã, dorme primeiro, depois pega e lê. Ah, mas eu não gosto. Minha irmã disse assim, eu gostaria tanto de ir no asilo visitar os velhinhos, eu te impede. É logo ali, 4 quadras de distância. Ah, mas eu não tenho coragem de ir lá. Por quê? Ah, porque eu tenho dó dos velhinhos lá naquele sofrimento. Você tem dó dos velhinhos no sofrimento? E não vai lá com a sua palavra, sua oração, ouvir ele, pegar na mão dele, cantar lá para ele? Ó, isso é desculpa, viu? Você vai me desculpar, mas isso aí é desculpa sua. Tem isso não, né? Então, nós precisamos deixar a nossa marca registrada. É o bem, é a alegria que você trouxe no coração das pessoas, é o incentivo que nós deixamos para as outras pessoas, é a importância que nós tivemos na vida das pessoas, pelo que nós provocamos na vida dela, pelo significado que nós tivemos na vida das pessoas, não é pelos monumentos que a gente deixa, né? Não precisa de dinheiro para essas coisas, precisa só de sorriso sincero, precisa de olho no olho, precisa da visita, precisa do carinho, precisa da dedicação. Só isso. Quanto isso custa? Quanto que custa isso? Para quem ama nada, para quem não despertou o sentimento, pesado ainda, né? Mas nós vamos aprendendo com o tempo. Então, caros irmãos, que todos nós nos conscientizemos de que Jesus veio em pessoa colocar na prática tudo o que ele gostaria que nós aprendêssemos para sermos felizes aqui na terra. Desde os profetas da antiguidade, que vieram a trabalho para Jesus, em todas as religiões, não importa a cultura, Jesus nunca deixou nenhuma comunidade terrena ao abandono, e sempre enviou aqueles espíritos mais esclarecidos, que trouxesse ali, estabelecesse leis, para que as pessoas não caminhassem na escuridão, para que elas acendessem luz dentro de si, e afugentasse as trevas dos seus caminhos. E nós temos Jesus como nosso luzeiro, né? Caminhando com Jesus,
com o seu evangelho na mente e no coração, destemidos, com fé, com confiança, fazendo o melhor de nós, nós estaremos andando seguramente nessa caminhada da evolução. E nós chegaremos um dia no regaço de nosso Pai, né? Tão justo, bondoso e amoroso, e que dispõe para nós tudo o que nós precisamos. Mas só nos falta despertar para esse mistério. E não nos esqueçamos, a cada um segundo as suas obras. Então, operemos, saiamos do nosso sossego, caminhemos em busca da necessidade, porque foi assim que um dia Jesus nos ensinou. Que a paz de Jesus Cristo com todos esteja. E até a próxima vez, e um beijo no coração de todos. Tá? Feliz ano novo para todo mundo, que eu ainda não tive a oportunidade. Que esse ano seja rico, né? De muito trabalho e muita alegria. Um beijo para vocês.